Eu agora estou numa empreitada, minha esposa, ela começou a assistir a Terra Prometida. E aí eu fiquei falando para ela assim: meu Deus, você vai assistir a Terra Prometida agora? Pronto, porque são mais de 100 episódios, né? E aí eu comecei a assistir. E aí comecei a assistir. E aí eu comecei a assistir. E eu não consigo dormir, porque eu quero saber qual é o outro episódio, né? E ainda bem que é no Netflix, né, gente? Você vai adiantando, né? Aquelas partes que não são bíblicas lá da cidade de Ai, da cidade de Jericó, eu pulo tudo. Vou direto para as partes bíblicas. E aí hoje eu estava vendo uma parte, assim, cheguei aqui falando para o Paulo. Ou agora cheguei no capítulo em que Acã foi apedrejado. Eu disse: meu Deus, é mesmo, né? E uma frase lá, que aí eu fico procurando na Bíblia, tudo que está lá, né? E aí eu fiquei procurando na Bíblia, e Caleb ainda ressaltou e falou para ele: o que te falta, Acã, é que você não se arrependeu. Se você tivesse se arrependido, Deus não teria te rejeitado. Você sabia que isso é sério demais para nós? E a gente começou uma batalha nessa igreja alguns anos atrás. E Deus falou comigo: todas as vezes que a igreja for tentar empreender, virão lutas. E aí a gente começou aqui o seminário de liberdade espiritual. O primeiro seminário de liberdade espiritual veio o pastor Lobo. Segundo, depois veio o Alcione, homem que do Secrai. Depois voltou o pastor Lobo. Depois nós trouxemos a pastora Tânia Tereza. E por último, o pastor Valteir Conteif. É esse aqui. E agora vai estar conosco no dia 3 a 4 de agosto, o seminário de liberdade espiritual, o pastor Ivonildo Teixeira. Ele vai estar conosco, nós não vamos cobrar. Nós vamos pedir apenas 1 quilo de alimento não perecível para a gente abençoar instituições como a Casa da Amizade, abençoar o Lar Batista, a Casa Jovens de Valor. Então, mas é para abençoar toda a igreja, né? Então, o pastor Ivonildo Teixeira, vocês talvez não conheçam, mas esta igreja, ela teve na liderança que eu cheguei, que tinha uma liderança, foi impactado com uma literatura dele, chamado Lágrimas de um Sacerdote. Eu lembro que a irmã Deise, quando me sondaram para a sucessão pastoral, ela disse: pastor, não se preocupe, que nós aprendemos com a saída do pastor Clécio e com a saída do pastor Diogo. Nós lemos esse livro aqui, e me deu de presente Lágrimas de Sacerdote. Ele é um preletor que trabalha vários temas, desde a área de finanças, a honra, a prosperidade, mas a quebra de maldições. É um pregador que tem trânsito em vários segmentos evangélicos, desde as neopentecostais, pentecostais e as históricas também. Então, dia 3 e 4 de agosto, coloque na sua agenda. É 1 quilo de alimento não perecível. Nós teremos apenas esses 2 dias. O dia 3, todo manhã, tarde, a partir das 16 horas até as 21 horas. E no dia 4 também, pela manhã e noite. Não é isso? Mara está ali me assessorando. Então, coloque na sua agenda, você vai ser abençoado. Nós temos um instituto bíblico, um instituto que visa a formação de obreiros. Não é só obreiros. O IBET tem 2 cursos. Um curso chamado Formação Bíblica e Ministerial, que você pode fazer. Você diz assim: eu quero aprender mais de Bíblia, quero me aprofundar mais, mas eu não tenho um chamado para ser pastor, né? Que quem reconhece se você tem um chamado para ser pastor não é você, né? É a congregação. A congregação testifica que você é um chamado. Então, para quem não é vocacionado, mas quer aprender Bíblia, tem um curso chamado Formação Bíblica Ministerial. É um curso de 2 anos, não exige escolaridade e só espera que você seja um convertido, né? E que você queira aprender a Bíblia. O sistema é modular, você pode começar e não quiser trancar, não continuar, você faz por módulos. É semipresencial, porque tem toda terça-feira aqui. Então você faz a terça-feira e tem os módulos, né, que são mensais. E tem para aqueles que são vocacionados para a obra missionária, para o ministério pastoral, tem o curso Formação
pastoral, que são 3 anos. Esse exige 2º grau e que você esteja disposto a fazer estágio para que possa ter a sua certificação de formação pastoral, que é um dos requisitos para você ser um obreiro missionário aceito pelas nossas juntas, ou ser consagrado pastor batista. Tem que ter esse curso de formação pastoral. O curso de formação pastoral, ele é equivalente a curso superior, mas não é reconhecido pelo MEC. Se você quer o curso reconhecido pelo MEC, você faz o bacharel em teologia, que é a parceria que o IBET tem com a Unifil, que é a Universidade de Filadélfia de Londrina. Aí é uma plataforma totalmente EAD. Você faz EAD, só as provas é que é feito no polo. E nós somos um polo da Unifil. Então você tem o formação pastoral. Geralmente funciona assim: quando vem um camarada, um menino novinho, que terminou o ensino médio, e ele diz assim para mim: pastor, eu quero ser pastor, eu não quero engenharia, eu não quero medicina, eu quero fazer teologia. Aí eu digo para ele: então você vai fazer o bacharel em teologia, porque ele não tem curso superior, então ele já faz as 2 coisas ao mesmo tempo, a formação teológica com a equivalência do MEC, bacharel em teologia. Por quê? Porque ele vai para o interior, e no interior ele pode, na prefeitura, por meio do município, ser professor de filosofia, ou de sociologia, ou de história, que é a possibilidade para quem é teólogo. Então, quem é teólogo? Então, um menino que não tem ensino superior, eu digo: não, você tem que fazer o bacharel em teologia. Quem já tem curso superior, aí eu digo para ele assim: não, você não precisa de um outro curso reconhecido pelo MEC. Você pode fazer o bacharel ou formação pastoral, porque a única coisa que a gente requer é que o curso de teologia seja reconhecido pela Associação Brasileira de Instituições Teológicas Batistas, que é a ABIBET. Então, essa é reconhecida pela ABIBET e pela ETAL. Então você pode se matricular. Aí o IBET está oferecendo nos dias 12 a 16 de agosto, não só para os alunos do IBET, que vai funcionar como módulo para eles, mas para vocês também, um cara que é fantástico, né? Porque ele fez missiologia e linguística para se especializar na tradução da Bíblia para o xerente, que é o pastor Werner e a Rejane. Eles são os nossos missionários na tribo ali entre os xerentes, e ele vai dar o curso uma semana inteira, de 12 a 16, missões transculturais. Então, se você quer participar desse curso, para os alunos do IBET é módulo, né? Para você ter uma aula fantástica sobre o que é missões transculturais. A inscrição custa R$50 para você, pelo nível do preletor. Amém, irmãos? Seja forte. Você ainda está aí? Diz amém. E eu precisava dar esses avisos para você. Você está bem? Está bem mesmo? Eu espero que você esteja bem, que não vale a pena estar na casa do Senhor com a cara emburrada. É estar no céu, pensar no inferno. Não vale a pena, viu, gente? Não tem outra coisa, né? Que não, é uma coisa assim que eu aprendi. Se eu vou na casa do Senhor, a Bíblia diz: me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. E eu fico pensando que tudo isso nos possibilita entender quem é aquele que vem à casa do Senhor. Quem é o membro da Cibapa? Quem é aquela pessoa que, cansada, depois de um dia de labuta, decide vir ao culto? Quando você poderia estar em casa, quando você poderia estar descansando, por que ir à casa do Senhor? Eu acho isso tão engraçado, porque na nossa filosofia de existir como igreja, como Cibapa, nós abraçamos uma teoria que diz o seguinte: o membro, ele dá dor de cabeça. O membro, ele dá aborrecimento. O membro, ele dá problema. O membro, ele espera receber. Então nós, cibapenses, decidimos que nós não queremos membros. Nós queremos uma igreja formada por discípulos de Jesus. Amém? Porque o discípulo, ele não espera receber, ele espera dar. O discípulo, ele não é um espectador. O discípulo é alguém que tem como estilo de vida revelar o caráter do seu discipulador, revelar
o caráter do seu mestre. E essa é a diferença. Eu lembro que em 1988, eu li um livro que fazia assim, em seus passos que faria Jesus. Ou seja, a ideia é, quando as pessoas olharem para mim, para você, elas precisam ficar intrigadas. Por que você é diferente? Por que você fala diferente? Por que você anda na contramão? O que há em você que faz com que sua presença me incomode? Sabe o que é? É Deus em um mundo sem Deus. É Deus em você. O religioso, ele não muda. O membro da igreja, ele não impacta. Agora o discípulo, ele impacta demais. E é por isso que eu quero falar com você sobre discipulado, um estilo de vida. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? Discipulado. Você se considera um membro da Cibapa ou um discípulo de Jesus? Não é fácil ser discípulo de Jesus. A primeira coisa é você ter que morrer para a sua vontade, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. E eu gosto quando a gente vai pensar sobre esse conceito do que é ser discípulo e ter o discipulado como estilo de vida. Quando nós começamos aqui na Cibapa, a gente colocou assim, pegamos a estrutura da igreja com o propósito do Rick Warren, da igreja de Saddleback, e colocamos assim, comunhão, colocamos ensino, colocamos ministério e colocamos missões. E no nosso diagrama a gente perguntou, como é que a gente vai colocar a adoração? Aí eu disse assim, na cabeça do batista, adoração é culto. E é por isso que muita gente briga por causa de estilo de culto. Na cabeça do batista, a adoração é música. E por isso música A é do diabo e música B é de Deus. Eu disse, mas na nossa cabeça, a adoração é estilo de vida. Deus está presente na minha e na sua vida, independente do ambiente de culto. Independente do lugar que nós consagramos como lugar sacrossanto. Sabe por quê, querido? Porque eu acho que Jesus chegaria aqui e diria assim para nós, ó, derrubem esse templo. Derrubem, porque não ficará pedra sobre pedra. O importante para Deus é o que ele disse para a mulher samaritana. Mulher, é chegar na hora e que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura esses adoradores. Você é um adorador? Se você é um adorador, querido, teu passaporte já está carimbado para o céu. Porque o adorador, ele vive à sombra do adorado. O adorador, ele é um discípulo em que ele curte os ensinamentos do seu discipulador e ele registra isso nas páginas da sua alma. O adorador que é um discípulo, ele reluz isso. Conforme Mateus 5, 13 a 16, somos sal, somos luz, resplandecemos, diferente do cara ou da pessoa que não entendeu esse conceito ainda. A Bíblia nos fala tão claramente da relação de discipulado, e aí ele nos traz uma certeza clara, de que aquilo que a gente cantava, né? Eu não sei, na minha época, já tem mais de 30 anos que eu me converti, graças a Deus, e não olhei para trás, tive vontade. Já teve vontade de olhar para trás, você? Vai dizer que não teve? Eu já tive vontade, né? Mas quando eu pensava que a Bíblia diz assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno de mim. E aí eu li uma vez a passagem de Ló e a passagem de Jó. O que aconteceu com Ló e o que aconteceu de Jó com Jó, eu digo, não, Senhor, não vale a pena olhar para trás. Por quê? Porque o discípulo tem aflições, mas o livro de Atos, ele reúne narrativas de diversos acontecimentos que marcaram as primeiras décadas de existência da igreja de Jesus Cristo.
Esses dias, preparando uma apostila de história, eu falei assim, meu Deus, eu e você, nós não sabemos o que são aflições, nós não sabemos o que são lutas, ninguém nos persegue, ninguém arrasta a gente pelas ruas, ninguém toca fogo na gente, ninguém lança pedra, nós não sabemos o que é perseguição. Agora, quando a gente olha a narração bíblica de todo o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê o que os cristãos do primeiro século passaram para que eles pudessem viver. Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Querido, olhe para mim, se você acha que o evangelho de Jesus Cristo é curar a sua doença, é tirar você do saldo negativo do banco, se você acha que o evangelho é Deus estabelecer a bandeirinha branca dentro do seu casamento, você acha que o evangelho é chegar à paz da sua casa, então você não entendeu o que é o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo vai muito mais, vai além disso, vai além das coisas temporais, vai além das circunstâncias. Sabe, a gente tem que aprender a entender que cristianismo não é religião. Cristianismo é o estilo de vida que você adotou. E quando você entende esse cristianismo como estilo de vida, seja forte com o que eu vou dizer. Por amor a mim, pai se levantará contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, amigos contra amigos. Vocês serão odiados por amor de mim, vocês serão difamados e caluniados por amor a mim. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Você pode repetir isso comigo? Vamos dizer, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Como assim? Não é contra a pessoa. A sua luta, a Bíblia diz, são contra principados e potestades, contra espíritos malignos. E a gente tem uma mania de dizer a seguinte, não, mas eu não tenho medo do diabo. Está certíssimo, desde que você tenha uma vida consagrada ao Senhor, porque quem é de Deus o maligno não toca, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Agora, se tiver pecado na minha vida, Satanás não somente toca, como se apodera também das minhas faculdades mentais, psíquicas e espirituais, e eu me torno uma presa nas mãos de Satanás. Aí Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, cristãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, procure conhecer quem é o seu Deus. Conheçamos e prossigamos em saber quem é o Senhor. Experimente o poder do Senhor. Como que eu vou experimentar o poder do Senhor? Se primeiramente eu não lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro, se primeiramente eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não tomar posse da armadura de Deus, da minha certeza da salvação com o capacete da salvação, se eu não colocar a couraça, o colete, a prova bala, colete da justiça, se eu não ajustar em mim o cinto da verdade, colocar o calçado da preparação do evangelho da paz, aprender a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu não vou conseguir vencer aquele que opera neste mundo. A Bíblia diz, queridos, que o Deus desse século, olhe bem para mim, que Satanás não impeça você de ouvir isso que eu vou lhe dizer. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que vendo elas não enxerguem, e para que ouvindo elas não escutem. Por isso a Bíblia diz que as minhas armas, elas não podem ser carnais, mas sim espirituais em Deus, poderosas em Deus, para desfazer sofismas, mentiras e toda altivez, arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu disse, alto lá, Jesus, Espírito Santo de Deus, eu não entendi isso. E aí eu fui lá para João capítulo 8, um livro que eu escrevi há muito tempo, nem livro, que eu ainda não tinha Mara por perto, um livreto.
A vida sobre a luz. Jesus viajando e diz que o mar estava tranquilo, mas Satanás sabia que Jesus estava chegando em Gadara. E em Gadara havia uma presa preciosa de Satanás. E essa presa preciosa de Satanás, agora Satanás já deduzia que com a presença de Jesus, ele ia perder aquele agente que servia a ele. Então, quando Jesus vai se aproximando, diz que uma grande tempestade se levanta. E quando aquela grande tempestade se levanta, os discípulos estão apavorados. E Jesus então dá ordem sobre o mar. A tempestade cessa. E quando Jesus põe o pé em terra, vem um endemoniado que toda a cidade de Gadara tinha medo, e se dobra, se debruça aos pés do Senhor e começa a gritar: que tenho eu contigo, filho do Deus vivo? Jesus não dá nem moral, olha para ele e diz: quantos de vocês são? Uma legião. Você sabe quantos? Uma legião, quantos soldados compunham uma legião? Quem sabe? 6.000 demônios estavam na vida daquele homem. Ninguém o segurava. Ele vivia no cemitério. Era o terror. Sabendo que os judeus consideravam os porcos imundos, aquele espírito diz: não nos tire daqui. Aí eu vou concordar com a Tânia Teresa, viu? Seja forte para quem não concorda disso. Satanás, olhe bem para mim, que eu quero lhe dar uma revelação. Satanás é um espírito. Você ainda está aí? Diz amém. Satanás é um espírito. Para ele se mover nesse mundo, ele precisa de um corpo. Sem um corpo, ele transgride uma lei de Deus. A lei de Deus diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Satanás não é filho do homem. Viu a diferença? Porque que ele é o ladrão? Jesus é Deus, Jesus é Espírito também. Mas para não transgredir o que Deus estabeleceu, Jesus teve que se fazer carne, vir pela mesma porta pela qual eu e você viemos a este mundo, o ventre da mulher. Por isso ele tinha que ser Deus, mas ele também tinha que ser homem. Satanás não, ele invade a terra e ainda tem o descaramento de dizer para Jesus em Mateus capítulo 4: a terra é minha, eu dou a quem eu quiser. Olha aqui o título de propriedade: pela desobediência dos homens eu adquiri o direito de estar na terra. Foi uma troca que eu fiz com a mãe de todos os viventes. Eu dei o conhecimento do bem e do mal a ela, e ela me deu o direito de estar na terra. E ele diz agora para Jesus: se você me adorar, eu te darei tudo o que eu consegui. Jesus olha e diz assim: arreda-te, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Salmo capítulo 2, Jesus agora já triunfado na cruz, Jesus aparece aos homens e diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Agora veja, aquele homem está preso nas garras de Satanás. Jesus então consente que aqueles demônios saiam daquele corpo e vá para a manada. E quando aqueles 6.000 demônios saem da manada e entram nos porcos, o que é que acontece com os porcos? Se joga no precipício. Eis o grande prejuízo financeiro. A população então fica apavorada. Que poder é esse? E eles então não querem receber Jesus. Mas aquele homem liberto, ele se torna um discípulo do Senhor. E ele corre até o seu mestre e diz assim: mestre, deixe-me seguir. Agora olhe para mim, seja forte. O Senhor diz: não. Um verdadeiro discípulo é aquele que mostra o discipulado dentro da sua casa. Vai para os seus e conta tudo o que Deus te fez. Amém? Qual é o lugar mais difícil para a gente mostrar que houve transformação na nossa vida? Dentro de casa. Dentro de casa.
E esse é um desafio para todos nós, quando nós entendemos esse conceito de discipulado. Mas eu quero falar de uma mulher que poucos já ouviram falar dela, mas nessa noite eu quero partir de uma reflexão rápida com vocês sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, uma personagem simples chamada Dorcas. Abre aí, Dorcas, vamos lá. Vou começar no versículo 36, tá bom? Vamos lá. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente, morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Veja, nós vamos falar de uma mulher simples. Sabe qual é a maior riqueza da Bíblia? Quando a Bíblia se tornou um livro que alguns sociólogos chamam de um livro biográfico, é para Deus mostrar a mim e a você de que nós não temos motivos para justificar as nossas falhas, os nossos defeitos, uma vez que a Bíblia é um relato de homens e mulheres como eu e você, que lutaram para viver um tempo de relacionamento com Deus. O tempo deles não era diferente do nosso. Ao contrário, eles passaram pelos mesmos tipos de aflições, pelos mesmos tipos de agonias, pelas mesmas prevaricações, pelas mesmas aflições, pelas mesmas seduções, pelas mesmas tentações. A Bíblia diz em João, no Evangelho de João, que no mundo nós teremos aflições. Agora, o discípulo, que aquele que faz do discipulado um estilo de vida, é alguém que sabe em quem ele crê e sabe por que ele crê. Ele sabe que ele crê em Deus, ele sabe que ele crê em Cristo, ele sabe que ele crê no Espírito Santo, e ele sabe por que ele crê. Não basta só crer, ele sabe por que ele crê, porque ele experimentou algo que em João capítulo 3 nós chamamos de novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência, querido, que é intransferível. Eu não posso passar como pai para o meu filho, você não pode passar para a sua esposa. A experiência de fé é aquela que Jó foi capaz de dizer: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos veem o Senhor. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Ninguém muda se não for tocado por um ato sobrenatural, com o dedo de Deus no seu caráter, na sua alma. Eu posso conhecer a Bíblia de forma cognitiva, epistemológica e enciclopédica, mas a Bíblia é um livro, apenas um livro, onde você tem relato do povo de Israel e a transição de uma cultura judaica para uma cultura judaica cristã. A Bíblia só tem sentido quando os meus olhos de recém-nascido da fé é capaz de captar aquilo que nós chamamos de palavra rema, palavra de vida, palavra que faz com que nós vivamos debaixo do impacto da fé e nos tornemos estrangeiros neste mundo, porque nos tornamos cidadãos dos céus. Amém? Sem essa experiência, querido, nós somos religiosos.
É por isso que a história aqui é de uma mulher simples, chamada Dorcas, que no grego significa gazela, é a tradução dela. Ou seja, aprendemos aqui nesse estilo de vida de Dorcas, que o que ela era e o que ela fazia e era baseada na sua experiência de fé. Eu não conheço ninguém que entrou para uma igreja e mudou. Engana por um tempo, certo? Ninguém. Agora, é diferente quando você tem uma experiência de fé. Sabe aquela experiência histórica que a gente tem assim, ó? Antes de Cristo, depois de Cristo. Anno Domini. Então, a mesma coisa. A minha experiência de fé não é o dia em que eu entrei para a igreja. Que aí, você entrou para a igreja, mas aconteceu o que na sua vida? Eu era católico, me tornei batista. E o Kiko? Eu era espírita e agora eu sou batista. Tá. E a Tanajura, como vai? Não é isso que marca a sua vida. O que marca a sua vida é o testemunho que dão de você. É o testemunho do que as pessoas viram, que aconteceram na sua vida. Nós temos 3 estágios. O estágio da crítica, porque você se converteu. O estágio da perseguição e o estágio do reconhecimento. Primeiro as pessoas criticam, virou crente, né? Bebe aí, irmão, fuma, quer dizer que não vai fazer mais o que fazia antes, né? Sei, está na igreja por causa das meninas, né? Tá. A crítica. Segundo, a perseguição. Terceiro, o reconhecimento. Mas o discipulado é um processo que está atrelado à sua experiência de fé e não à sua entrada da igreja. Amém? Amém? Você entendeu isso? Por que nós temos tanta gente da igreja que não é convertido? A igreja não é formada só de convertidos, viu gente? Quando eu me converti, o pastor Jabes Nogueira dizia assim: meu filho, ele era um piauiense da cidade de Correntes, ele dizia assim: meu filho, aqui dentro da igreja tem 3 tipos de convertidos. Pastor, quais são? Os que se autoconverteram, os que o diabo converteu e os que Deus converteu. Eu disse: por que esses 2 estão lá dentro? Para que o que Deus converteu passe pela prova do fogo e diga: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não sei quem está sentado ao seu lado, se é convertido pelo diabo, por ele mesmo ou por Deus. Pode perguntar para ele: quem te converteu, cara? Pode perguntar. Eu sei. Isso é um fato. Pastor, o senhor está inventando isso? Não estou. A Bíblia diz que joio e trigo vão crescer juntos, não é, irmã Silésio? A minha vontade é de arrancar o joio, mas eu não posso. Por quê? Porque Deus é quem revelará na eternidade quem foi e quem não foi o seu discípulo. Então nós aprendemos no livro de Atos que o discipulado é um estilo de vida a partir de Dorcas. Veja, primeiro, o discipulado nos leva a praticar boas obras conforme o nosso discipulador, Jesus. Olha o que o texto bíblico nos fala. O texto bíblico nos informa que Tabita, versículo 36, se dedicava a praticar boas obras. Ou seja, significa que ela vivia uma vida de discípula de Jesus, pautada por práticas muito semelhantes ao do seu mestre. A sua vida era pautada exatamente por isso. Que isso vai em todas as áreas da nossa vida. Eu ontem recebi um elogio, fiquei muito feliz e ao mesmo tempo muito preocupado, porque assim, eu não sei fingir, não faz parte da minha personalidade fingir. Se eu gosto de você, eu vou rir para você. Se eu não gosto de você, eu vou fechar a cara para você. Você pode ter certeza disso. Mas o senhor é pastor, mas sou humano, não tenho sangue de barata. Agora tem uma coisa que eu faço que não é humano. Meu Deus, o Senhor sabe que eu quero beber o sangue do Tiago. Tira esse espírito de vampiro de mim, Senhor. Me ajuda, porque eu não estou conseguindo olhar para a cara dele, Senhor.
Pai, tem misericórdia de mim, eu não quero ser assim. É uma luta. Está vendo? O bem que eu quero fazer, que é amar o Tiago, eu não estou conseguindo fazer. Mas o mal que eu não quero, que é beber o sangue dele, isso é o que eu desejo, eu tenho que lutar contra isso. Então eu estou orando. Quem não é cristão não vai fazer isso. Agora, eu não posso ser hipócrita, dizendo assim: Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Não, não é. Isso é hipocrisia. A vida cristã é quando você faz uma leitura de uma radiografia, um diagnóstico da sua alma. É por isso que o livro de Salmos, ele é baseado nesse princípio. Por que te perturbas dentro de minha alma? Oh, alma minha, espera no Senhor. O salmista, ele fala com a sua própria alma, porque a alma dele não pode ficar doente. O id dele, o ego dele, o superego dele, o inconsciente dele, a pré-consciência dele, a consciência dele não pode ficar doente. Há uma frase em latim que diz: mene sane, corpore sanis. Ou seja, se a minha mente estiver boa, meu corpo vai estar bom. Mas se a mente estiver doente, tudo vai estar doente. E é por isso que no discipulado é um chamado para que você viva boas obras. Aqui o texto fala de boas obras no sentido de compaixão e graça. E eu estou aqui aplicando a você aquilo que é o mal do século XXI, que são as doenças psicossomáticas. Há tanta gente doente dentro da igreja. Gente com tantas atitudes antagônicas. Tantas pessoas com atitudes discrepantes, onde se pensa uma coisa e faz outra coisa, para não dizer pessoas que estão enfermas e que deixam outros enfermos. Mas o bom, querido, é que nós estamos na casa do Senhor, amém? E temos a oportunidade de ouvir o mestre dos mestres nos curar. Eu olho aqui, eu vejo Tabita com a vida pautada em práticas semelhantes às que o próprio Jesus ensinou e praticou. Tabita não fez nada diferente do que ela aprendeu com Jesus. É só uma questão de aprender. Por isso ela não praticou algumas boas ações. As boas obras eram práticas constantes em sua vida. Querido, eu nunca escondi de vocês, né? Pensa, ó, eu sou filho de nordestino, me considero nordestino. Falo para todo mundo que sou de Sergipe. No Nordeste, cada 10 palavras que a gente fala, dependendo do meio que você veio, 9 é palavrão. E não é palavrão na cabeça do nordestino. É cultura. Eu fico 15 minutos em vídeo com o meu pai, ele falando com os netinhos dela, e ele fala assim: ô João! O nordestino fala assim, meu coronel, viu gente? Ô filho! Oh, puta merda, oh, menina. É o meu pai. Aí a minha filha fica: mas o vovô falou. Mas não é na cabeça do não crente e assim. Agora imagine eu que me converti. Como é que ia mudar do dia para a noite? Você pensa que muda do dia para a noite? Muda? Não. Cada topada que eu levava, vinha 10 palavrões na minha cabeça. Pastor, e é mesmo? Eu fui o cara que mais rezei Pai Nosso. Cada vontade de dizer um palavrão era um Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então, gente, a pior coisa é você camuflar, sublimar. Camuflar é impedir de ser tratado. Quando você reconhece que você não é uma boa pessoa, quando você reconhece que você tem falhas, quando você reconhece que você tem questões análogas, quando você reconhece que você tem disparidades, é uma incoerência a sua religiosidade com o seu estilo de vida, há uma dicotomia, uma dualidade no seu comportamento, que fica parecendo que você é um psicopata, que fica parecendo que você tem como é que eu posso dizer, uma disfunção de comportamento, parecendo que você é um bipolar gospel. Sabe o que é isso? Bipolar gospel é quando você não reconhece de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores.
mas você precisa se permitir ser tratado. Eu não acredito que literalmente aqui, Tabita ou Dorcas, como você queira chamar, ela mudou do dia para a noite, mas ela quis ter uma experiência de fé. Então aqui nós entendemos que um discípulo de Jesus, ele vive para viver um cristianismo prático, um cristianismo que revela a identidade de quem ele é servo. Não é membro. Eu não conheço ninguém que entrou na Cibapa e mudou. Na Cibapa tem gente que fuma, tem gente que prostitui-se, tem gente que mente, tem gente que rouba, tem gente que é boca porca, tem gente que é aproveitador, tem gente que é mau caráter, tem gente de tudo. Você quer tudo que não presta dentro da igreja? Tem aqui. Pastor, aqui? Eu pensei que era na igreja do país ao lado. Não é aqui. Por que tem tudo isso aqui? Porque é um lugar de gente. Agora, a Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Você que vai prestar conta de si mesmo a Deus. Você que sabe se está tendo um relacionamento real com Deus. Você que sabe o quanto você conhece de Deus. Porque eu tinha tudo para não prestar. Eu tinha tudo para ser um improvável. Eu venho de uma família promíscua. Eu venho de uma família de prostituição. Eu venho de uma família de mentirosos. Eu venho de uma família que gosta de dinheiro. Eu venho de uma família à la Lampião Ferreira da Silva. Mas eu não acredito, que eu postei hoje no Facebook esse negócio. Eu não acredito nesse negócio de que você aceitou realmente Jesus Cristo e agora tem que cumprir passos para sair quebrando as maldições da sua vida. Em Cristo Jesus nós já fomos libertos. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. O que nós precisamos é abraçar o estilo de vida da Bíblia. Agora, pastor, eu tenho que ver, então, se eu não acredito em tudo que nós já construímos na Cibapa nesse tempo todo, acredito. Eu acredito que eu tenho que ver o que é que tem na minha casa ainda, que dá base legal para Satanás. O que é que eu ouço de música? O que é que eu vejo dentro da minha casa? O que é que eu leio? O que é que eu converso? Ontem eu estava conversando com a minha esposa, eu disse para a minha esposa o seguinte: olha aqui, Lídia, vamos fazer um pacto. Ninguém mais vai chegar perto da gente para falar de alguém que não está perto da gente, que a gente acaba sendo cúmplice. Isso é fofoca. A conversa é eu e Paulo. Não tem nada que Paulo ficar falando da Benilda. Ainda que bem, não tem nada que ficar falando de... Isso é fofoca. Isso é maledicência. Não cabe, em hipótese nenhuma, um cristão falar nada que diz respeito ao outro. Por quê? Porque todos nós vamos morar na mesma mansão celestial. Porque todos nós temos o mesmo Pai. Porque todos nós temos falhas e defeitos. Porque todos nós temos pecados. Porque todos nós temos direito à graça de Deus. É isso que funciona. É dessa forma que Deus age no meio da sua igreja. E quando a gente entende essas práticas da boa obra, eu fico pensando, meu Deus. João capítulo 14, versículo 2 diz assim: aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Aqui tem assim, vamos ler juntos, vamos lá? Digo-lhes... Eu não acredito que a gente vai conseguir fazer isso sem uma vida de oração. Eu não acredito que a gente vai fazer isso sem jejum. Ué, pastor, jejum não é coisa do passado? Não, jejum é coisa de crente atual. É um tempo de excelência. Pastor, eu vou fazer jejum de Facebook. Não, você tinha que se livrar do Facebook sem o jejum. Jejum é abstinência de comida mesmo. Tem jejum de televisão não, isso é coisa do diabo para nos enganar. O jejum que você vai fazer é determinadas horas para buscar a Deus. E não é jejum para ter uma casa não, porque isso é a teologia da prosperidade. Não é jejum para ter casa nova, porque mostra o quanto você ainda não se libertou. Você é um cristão capitalista interesseiro que quer que Deus seja o gênio do Aladim para fazer multiplicar as finanças na sua casa. Mas Deus não é doido, Ele não vai dar nem um 100 conto para você.
Pare com esse negócio. Aprende a viver com o que você tem e dá aleluia e glória a Deus, porque você ainda tem pouco. Porque se você ficar reclamando do pouco que você tem, até o pouco que você tem Ele vai lhe tirar. E não é o diabo não, é Deus mesmo. Agora você precisa orar e jejuar, não para ter as coisas, mas para viver um relacionamento com Deus. Porque Deus quer falar com você, e Ele não tem falado com você, porque Ele não acha lugar na sua agenda. E é por isso que o texto que nós estamos falando aqui, é um texto que nos diz claramente, que Deus diz que aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Queridos, nós somos chamados para sermos bênçãos, como Dorcas foi, como Abraão foi, como Débora foi, como Abigail foi, como Davi foi, como Sansão foi, como Salomão. Eram todos homens com falhas e imperfeitos como eu e você, mas todos eles tinham um princípio inegociável: eles não abriam mão de ter um relacionamento pessoal com Deus. Você veio aqui nessa quarta-feira, não foi para eu brigar com você, mas para dizer para você que Deus quer te dizer que você é filho dele, que você é filha. Você não é um bastardo, você não é uma filha bastarda. Não se comporte como se você fosse um bastardo ou uma bastarda. Não se comporte como se você entrou pela porta do fundo. Esses dias eu vi um pastor amigo meu que eu considero, e ele fez um sermão muito dolorido na minha alma. Ele acabou com Davi, dizendo que Davi foi um péssimo pai. E foi mesmo. Davi mimou tanto o filho dele, Absalão, que Absalão perseguiu o próprio pai. E o pai teve que fugir e se esconder na caverna de Adulão. Mas eu não tenho coragem de atirar pedra em Davi, porque Deus também faz isso comigo e com você. Independente do que a gente faça ou deixe de fazer, Ele vai continuar nos amando. Ele vai continuar ainda nos dando a oportunidade de vivermos um relacionamento de estilo de vida. Então eu quero traduzir um negócio para você aqui nessa noite, para a gente encerrar. Olhe para mim. Você é discípulo ou você é membro? Eu não conheço nenhum discípulo que não glorifique o nome do Senhor. Eu não conheço nenhum discípulo que não exalte o Senhor. Eu não conheço nenhum discípulo que não alegre o Espírito Santo de Deus. Eu não conheço nenhum discípulo que não saiba qual é o propósito que Deus tem para a vida dele. Eu não conheço nenhum discípulo que não viva a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Eu não conheço nenhum discípulo arrebentado. O discípulo, ele pode estar perseguido, mas ele vive. E eu quero que você abra a sua Bíblia só nesse texto aí. Abra a sua mesmo no seu smartphone, no seu Android. Eu quero terminar com você dizendo: o discípulo do Senhor Jesus é aquele que vive Romanos capítulo 8. Você pode abrir sua Bíblia? Romanos capítulo 8. Eu não vou falar da vida do Espírito. Veja o que aqui diz. Esse é o discípulo do Senhor, versículo 31 em diante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer juntos? Se Deus é por nós, não, agora crendo de verdade, vamos juntos? Se Deus é por nós, olha a resposta: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você pode ler comigo? É Deus quem? Vamos dizer juntos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí é o meu cântico preferido. Eu digo isso na minha oração, queridos filhos. Eu sempre digo na minha oração: nada me separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo.
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E ele diz: mas em todas estas coisas, esse é o discípulo de Jesus. Não olhe para trás para virar estátua de sal. Não olhe para o mar que se revolta, senão você vai começar a se afundar. Olhe para aquele que te chama para ser um seguidor. Discipulado como estilo de vida é tomar uma cruz e seguir ao Senhor. Mas discipulado não é só cruz, não é só sofrimento. O discipulado como estilo de vida é você saber que você transitou do campo religioso para o campo da comunhão, sentado à mesa do Pai, comendo ao lado do Pai, ceando ao lado do Pai. O mundo está cheio de religião, mas não é religião. Dorcas tinha e praticava boas obras, porque ela era uma discípula que sabia quem ela adorava e por que ela adorava. As mulheres que estavam ali eram também discípulas, e elas não queriam aceitar de maneira nenhuma que a sua discipuladora Dorcas morresse. Então elas limparam o corpo de Dorcas, colocaram num lugar especial e esperaram um milagre. Quando a gente é discípulo, a gente acredita no milagre. Quando a gente não é discípulo, a gente não acredita no impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. Quando a gente é discípulo, além de termos e praticarmos boas obras e acreditarmos no milagre, nós também nos tornamos instrumentos da paz, instrumentos na mão do Senhor. É isso que o discípulo é. O discípulo, ele é alguém que pratica as obras do mestre, mas ele é alguém que acredita e espera um milagre, mas ele também está ali para ser um instrumento. Pedro vai em direção a Tabita, mas em meio do caminho ele encontra Enéas, e ele ora por Enéas, e Enéas é curado. Essa é a marca que Jesus quer que você tenha. Discipulado como estilo de vida. Não fique perdido, se ache dentro do reino de Deus. Você precisa levantar os seus olhos, olhar para os céus e fazer uma oração simples. Sabe, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, amados. Não. Se Deus fosse levar em conta o nosso tempo de ignorância, um raio do céu já teria caído sobre a minha cabeça e eu já teria sido carbonizado. Mas Deus, da mesma forma que Ele pega um homem que foi um péssimo pai e diz que esse homem é um homem segundo o coração dele, que é Davi, Ele olha para mim e para você e diz: eu acredito ainda que se você se arrepender, tudo aquilo que eu reservei para você será restituído na sua vida. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos ter uma qualidade de vida melhor. Quero convidar você a ficar em pé. E eu quero que você pense sobre isso e disser para Deus: Senhor, eu quero me humilhar nessa noite diante da sua presença. Eu quero, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Eu quero experimentar o melhor do Senhor. Ei, olhe para mim. Eu ontem pela manhã eu estava dizendo na minha casa, na minha oração para Deus: Senhor, eu não aceito ficar sem experimentar a Tua glória. Eu não aceito ficar sem sentir o mover do Teu Espírito Santo dentro de mim. Eu não aceito ser um crente comum. Eu não aceito ser mais um. Se não for para Te adorar, se não for para Te servir,
não tem razão por eu estar aqui. Por isso, Senhor, pode encerrar os meus dias sobre a face da terra, se eu tiver uma outra motivação que não seja adorar o Teu nome e viver a Tua vontade sobre essa terra. Porque eu sou pó e cinza, você é pó e cinza. Nu nós viemos deste mundo e nu nós voltaremos. Nós não levaremos absolutamente nada. A única coisa que nós deixaremos dessa terra será um nome de honra ou um nome de desonra. E a única forma de eu e você deixarmos um nome de honra nessa terra é viver uma vida de fé naquele que dá dignidade ao nosso nome. Raabe era uma prostituta, mas ela se tornou a bisavó de Jesus. Talvez para o povo de Israel foi muito estranho uma prostituta no nosso meio. Mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas eu tenho que me humilhar. Ontem eu ouvi uma frase também de uma pessoa, e na hora eu fui para casa e eu disse: nossa Senhor, Deus, por que eu não dei essa resposta? A sua oração vale mais do que toda uma multidão junta. Porque Deus não está com os ouvidos atentos à oração da multidão. Deus está com os ouvidos atentos à oração do seu filho. Você é o alvo de Deus. Procurei um homem, que é você, para que esteja na brecha da intercessão. Deus usou não uma multidão, Ele usou um homem, e a terra não choveu durante 3 anos e meio. Deus usou o mesmo homem, e a terra voltou a ter a chuva. Sabe, se você está com problema na sua casa, essa oração dessa igreja, toda essa igreja orando pelo problema da sua casa, não vai resolver. Mas se você se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará você e consequentemente a sua casa.